Pessoal, tudo bem? Gente, entrei ali com o Samuel, dei um drible nele para poder terminar aqui o nosso assunto, falar um pouco. Ó, o galo. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui a chácara aqui na frente. Tá vendo? Ó? É bem na frente da minha casa, que tá a nossa casa, nossa base. E aqui é a chácara e os galos não me deixam cá. Tava falando do carnaval também. Olha ali, tá vendo ali? Vou ver se eu filmo aqui pra vocês de frente, a gurizada ali. O pessoal fica jogando balão com balãozinho com água, fica jogando um balão no outro. É aquela bagunça. O tema que eu quero falar hoje é sobre a preparação missionária. Tá? Você que quer fazer missões, você que quer ir ao campo. E para que a gente possa entender um pouco sobre essa questão da necessidade da preparação, eu queria contar um pouco a história da igreja brasileira nesse contexto de missões, né? Primeiramente, a gente tem que levar em consideração que a maior parte das igrejas do Brasil, falando de igrejas do Brasil, igrejas evangélicas, elas começaram no começo de 1900, 1910, 1920, né? Essas igrejas foram fruto de trabalhos missionários, seja da Europa, igrejas da Europa que na época estavam trabalhando muito com missões, igrejas americanas, né, canadenses também, e essas igrejas na época elas estavam investindo em missões e com isso mandaram seus missionários para o Brasil. A maior parte dessas igrejas, elas começaram a se estruturar, se expandir, trabalhar na construção dos seus templos, trabalhar também na organização ministerial, seu corpo de obreiros, né, vamos falar assim, a hierarquia, entre aspas, né, da igreja, mas entender quem estava organizando e assim foi crescendo a igreja. De 1910, mais ou menos até 1950, a igreja ela esteve empenhada nesse crescimento, nesse avanço, né? Então ainda tinha até 1940, principalmente a igreja Assembleia de Deus. A igreja Batista estava há muito tempo, mas vou falar aqui da Assembleia de Deus, que eu conheço bastante a história da Assembleia de Deus, e da Assembleia de Deus saíram vários outros ministérios. 1940 ainda tinha muito missionário, influência. De 1940 em diante, a igreja começou a ter a Assembleia de Deus. Isso também assemelha muitas outras denominações no Brasil. A partir de 1940, começou essas igrejas a terem mais liberdade e não estar mais trabalhando diretamente com os missionários, mas começaram a ter liberdade. Quer dizer, liberdade entre aspas, né? Ter obreiros locais, lideranças locais que estavam à frente do trabalho. Então nós tivemos aí, vamos dizer, de 1900, vamos colocar aqui, 1900 a 1940, a presença de muitos missionários, eita, a presença de muitos missionários, né, no Brasil, à frente da igreja brasileira. De 1940 a 1960, podemos falar assim que houve um incorporar dessas instituições, né, elas começaram a criar o seu próprio corpo, e no ano de 1970, houve um despertar na igreja brasileira, né, em várias denominações, um verdadeiro despertar para o serviço de missões. Isso também é influência, lógico, das igrejas também externas, igrejas americanas, até mesmo missionários que vinham para cá. E a própria igreja brasileira sentiu isso, né, de que, em outras palavras, nós fomos alcançados por missionários, nós também temos que levar, fazer missões, levar o evangelho àqueles que ainda não foram alcançados por ninguém. O problema, amados, é que em 1970 não havia assim, um estudo de caso, não havia assim, o Brasil não tinha experiência, em outras palavras, não tinha experiência em missões. Começaram a mandar os missionários. O movimento pentecostal, né, principalmente pelo movimento pentecostal, aquela questão, não, nós temos o poder de Deus, os dons espirituais e papapá. E aí o pessoal começou a ir a poder fazer missões. E, claro, teve trabalhos missionários que tiveram ótimos resultados, mas, num contexto geral, não houve esse avanço, né, em muitos do campo de missões. Não tinha aquele resultado. Tinha no coração do povo o desejo de se fazer missões, mas não tinha um resultado concreto do serviço de missões. Foi nos anos 70 que começaram a crescer bastante as agências missionárias. Foi nos anos 70 que as igrejas começaram a organizar muito suas agências, suas secretarias e departamentos de missões. Foi nos anos 70 que bombou tudo isso aí, tá? Dos anos 70 em diante começou a falar, se surgir as grandes figuras missionárias, né?
no Brasil e fora do Brasil, influenciando muita gente aí. Nós tivemos já antes, né, experiência de europeus, e essas experiências dos nossos heróis, né, vamos falar assim, nossos heróis missionários da Europa, muitos deles, né, até antes, esses livros começaram a ser publicados, começaram a ser derramados no Brasil. Então, quer dizer, houve uma influência muito grande, mas o nível do trabalho de missões mesmo do Brasil era um nível bastante baixo. O conhecimento de culturas diferentes, o conhecimento da experiência de estar no campo, desenvolver o trabalho e ter um resultado concreto. O Brasil não tinha experiência nada disso, a igreja brasileira, né? E começaram a sofrer por essa falta de conhecimento. Dos anos 70 aos anos, nós podemos passar os anos 80. Aí a década de 70 passa, aquela influência toda, e aí o Brasil já começa a ter um pouquinho mais de experiência do que é o serviço de missões. Aí entramos nos anos 80, já nos anos 80 foi necessário, começaram a se falar dos povos inalcançados. Começou a identificar esses povos, começaram a pensar, já começaram a ter as experiências, por que os nossos missionários tão cheios da presença de Deus, com o ânimo da igreja, a intercessão, por que nós fomos lá e não conseguimos o resultado que queríamos? E aí começou a pensar nisso, começaram a orar em cima disso aí, e aí surgiu essa ideia dos povos não alcançados, PNA, né? O PNA, os povos não alcançados, regiões não alcançadas pelo Evangelho. E aí começou o grande questionamento. Aonde estão esses povos? Quais línguas estão falando esses povos? Que tática, que método de trabalho, como é que nós vamos estruturar para poder alcançar esses povos? E aí começa o questionamento daqueles que realmente, porque vamos fazer aqui uma divisão de quem quer fazer missões, de quem quer encher linguiça. Você sabe quem enche linguiça, né? Então é isso aí mesmo, tá? Tem os que fazem missões e tem os que enchem linguiça. Tem aqueles que querem ter resultado em missões e tem os que enchem linguiça, e vamos diferença aqui de uma coisa e de outra, tá? Então o pessoal que queria fazer missões, eles começaram a questionar. Por que nós fomos em tal parte e não tivemos resultado? Por que aconteceu tal coisa? Por quê? Por que tal casal foi para tal lugar e não conseguiu nada? Por que em tal país não está se conseguindo fazer nada? E começou o questionamento, começou a se levantar experiência, estudar cada situação. E aí nessa época foi quando floresce, né, a janela 10x40, começou a falar muito mais sobre janela 10x40. Foi nessa época, nos anos 80, foi que a igreja brasileira começou a pensar muito mais no estudo da questão cultural, né? A antropologia cultural, a gente pode até falar posteriormente sobre isso aí, que é um estudo das reações das pessoas culturais, como elas, né? Foi nessa época que começaram a pensar muito mais na questão de não somente estudar a cultura de um povo, mas como contextualizar o evangelho, porque os missionários tiveram esse problema. Você tem que lembrar que a nossa América Latina é uma América Latina cristã, e aí nós temos uma ideia do mundo, uma ideia linear, né? Uma coisa com começo, com meio, com fim, que vai adiante, é linear. Então quer dizer, a data de hoje não vai repetir, porque se passou o dia de hoje não vai ter mais, amanhã já é outro dia. Essa é a nossa ideia, a cosmovisão nossa americana, né? Sul-americana, americana, cristã, é essa. Mas os missionários chegavam em regiões onde o povo tinha uma ideia cíclica, né? De que volta, aí entra as ideias de reencarnação, aí a ideia de que determinadas situações do dia a dia dele marcavam o dia a dia deles, e aquela situação ela ia voltar. Aí vem os povos animistas, né, que tem essa crença de que, vamos dizer, o ser humano vive num ciclo, né? Você passa uma situação agora, amanhã vai voltar, e aquela situação vai voltar novamente. Como é que o missionário ia pregar o evangelho e contextualizar numa situação dessa? Nos anos 80 foi pensado muito mais na questão de se fazer presente em países onde tinha os ateus, aqueles que não criam em Deus, né? Então, quer dizer, a gente estava vendo, né, nos anos 80, por essa questão de se estudar os países, as reações dos países, etc., a gente viu que o comunismo entrou com muita força em muitos países e deixou marcas que não vai apagar nunca mais. E que era necessária a presença da igreja. Então, os anos 80 foi tudo isso aí. Foi um ano, assim, realmente, para missões, foi um ano abençoado, mas não foi tudo 100%. A gente tem que entender isso aí.
A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo. E é por isso que uma das coisas que eu sempre defendo a você que é um missionário, você tem que estar sempre vendo o que os outros estão fazendo. Você chegar no campo, você tem que identificar erros, não para criticar, tá? Porque errar é humano, a realidade é essa. Essa é uma grande realidade. Mas você vê o erro que o outro cometeu, dá para criticar ele porque você não é melhor do que ele. Mas você tem que analisar o seguinte: eu não vou entrar por esse caminho porque senão eu vou chegar no mesmo resultado que ele teve, tá? Os anos 80 foi muito isso, amado. Foi um ano também que a gente analisou a década de 70, fizemos uma análise dos anos 80 e entre os anos vem aqui o tempo 90, né? E nos anos 90 também continua muita lacuna a ser preenchida para que haja um efetivo, uma real resultado no serviço de missões. Segundo missiólogos, se é assim que se chama, missiólogos, o pessoal que estuda missão, é esse povo mesmo, que ensina as missões, né? Então, segundo os missiólogos, um dos grandes problemas que tiveram os missionários foi justamente na contextualização do evangelho, né? Então a gente vê aí que a cultura brasileira, o que a gente chama de etnocentrismo, quer dizer, a supervalorização da própria cultura, o Brasil tem muito isso, foi muito forte, ao ponto do brasileiro não conseguir ir para o campo e adaptar-se, olhar como as pessoas, entender a visão que aquelas pessoas estão tendo de mundo e levar o evangelho adaptando, né, e contextualizando melhor, contextualizando para que o povo possa compreender o evangelho. Faltou isso aí nos missionários dos anos 90. Quer ver outro problema também que os missionários brasileiros nos anos 90 tiveram? Isso foi já catalogado, vamos dizer assim. Foi a questão eles foram limitados na aplicação da teologia bíblica, né? Vamos dizer, o que ensina a palavra de Deus ao povo e comunicar. Eu acredito que todos esses pontos aqui está ligado diretamente à parte cultural, à parte de conexão com as pessoas. Quer dizer, o missionário brasileiro, ele foi para o campo muito abrasileirado. Chegou no campo muito abrasileirado, não teve capacidade de compreender as perguntas das pessoas, perguntas culturais, não teve a capacidade de criar conexão com pessoas que estavam num contexto cultural, tendo uma cosmovisão totalmente diferente, tá? Se você não pegou aí o que a gente falou sobre cosmovisão, dá uma olhada no vídeo anterior aí. Então, não teve essa percepção. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que as doutrinas bíblicas ela é passada a meio termo. E sabe qual é o resultado de tudo isso aí, irmão? O sincretismo religioso. Quer dizer, nós cristianizamos, é assim que a gente pode falar? A gente tornou cristão muitas dessas pessoas levando uma religião, mas muitas das crenças que elas tinham no coração, aquilo ali foram adaptadas e elas não conseguiram. Entra o que nós conhecemos como o sincretismo religioso. Então, meu amado, você pensa que é brincadeira fazer missões, tá? Eu vejo outro fator também que tem acontecido no Brasil, aqui eu vou colocar minha crítica, tá? Eu ponho isso aqui que eu já tenho falado bastante vezes, é a própria doutrina brasileira nos anos 90, explodiu com muito vazio. Claro que isso vem já desde 1940, né? Mas nos anos 90, a doutrina da prosperidade, aquela questão da prosperidade, aquela questão do bem-estar. Então, o próprio conceito do que é fazer missões, o resultado de missões, o próprio conceito o conceito de missões hoje em dia está sendo... Você vê que eu estou falando coisas aqui sérias de missionários que não tiveram resultado nenhum no campo de missões porque não tiveram a preparação. Então, ao invés de haver uma preparação, de buscar uma mudança nesse quadro, nessa mentalidade e procurar ir ao campo e mudar isso aí, não, muda-se o conceito. O que é missionário? Pergunta aí. Essa é a pergunta que eu deixo para você. O que é missionário hoje na sua região? Dá uma olhada no pessoal que diz que é fazer missões. Eu sou missionário, estou fazendo missões. Dá uma olhada no que é. Tudo isso, essa bagunça no conceito é feito com base naquela questão de adaptar o conceito para o meu bem-estar, né?
Em outras palavras, é muito mais fácil ser missionário colocando um paletózinho bonito, uma gravata bonita, procurar igrejas lindas, maravilhosas, com ar-condicionado para poder pregar e receber uma oferta e sair dizendo por aí que é missionário. Sinceramente, tá? Eu não vou nem dizer que eu estou fazendo crítica, porque eu já deixo aqui minha crítica. Isso não é fazer missões. Isso aí é resultado de uma doutrina, que é a própria doutrina da prosperidade, né? Que as pessoas buscam essa prosperidade e por esse caminho aí que não é um caminho correto. Amém? Então, querido, qual que foi o resultado disso? Fica aqui a minha pergunta. O resultado da igreja em errar nessa contextualização, a igreja levar mais uma religião do que levar Cristo. Sabe qual foi o resultado? Eu vou dizer para você, a falta no crescimento de igrejas nativas, ou igrejas nacionais, ou igrejas autóctones, é isso aí, autóctones, é um nome esquisito, né? São obreiros nativos, tá? Então como é que uma pessoa sem ter uma vivência cristã, uma vida com Deus, uma chamada de Deus, o missionário chega no campo, eu já falei em outro vídeo, né, porque que o freio, está vendo o freio muito grande no crescimento das igrejas locais. Já falei em vídeos atrás, eu não vou repetir aqui, tá? Mas o missionário vem com uma série de pressões e o missionário também vem, além de uma série de pressões da igreja que envia, o missionário também está passando, não tem o conhecimento do que é fazer missões. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar no campo, ele vai construir um templo, ele vai empurrar uma religião no pessoal. Você, para ser obreiro, você tem que ter gravata, tem que ficar ali, você tem que começar lá pela porta. Tá? Você começa pela porta, aí depois você vai começar a pregar aqui, depois você é presbítero, depois você é isso, aí enfia uma religião nas pessoas, e essas pessoas elas não têm capacidade nenhuma de se autossustentar com uma igreja de Cristo, uma igreja de verdade, e autossustentar e se multiplicar por ela mesma. Então, meu irmão, é isso aí. Eu sei que agora você está entendendo porque que eu faço vlog, né? Faço vlog comprido, eu mostro um monte de coisa. Isso aqui é complexo. Tá? Se aí eu for fazer um videozinho curto aqui de 7 minutos, 6 minutos, para qualquer cabeça... Não, eu quero você. A minha conversa é com você que acompanha esse canal. E o nosso alvo principal é pegar esses vlogs aqui, esses assuntos que são tão sérios. E eu tô mandando esses vídeos lá nos nossos e-mails, tá? Não sei se você está cadastrado, se você não cadastrou, aí na descrição do vídeo, tá? Tem para você cadastrar. Toda segunda-feira a gente está mandando e-mail com muito conteúdo abençoado sobre missões. E esse vídeo aqui vai ser um deles, vai ser colocado e mandado por e-mail, tá bom? Então vai lá, cadastra lá, que não perde tempo não. Bom, mas não adianta a gente ficar falando dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 e jogar a culpa em todo mundo. Agora a questão nossa. O que está acontecendo hoje em dia e o que está freando? Bom, eu já tenho falado muito sobre aqui o que está acontecendo hoje em dia, mas uma das coisas que eu quero deixar bem forte entrou no seio da igreja uma mentalidade muito mais mercantilista do serviço de missões. Essa mentalidade mercantilista, ela tem feito o quê? Secretarias de missões que estão se envolvendo em missões com o objetivo de ter um lucro, um retorno financeiro. Agências de missões se envolvendo em missões com o objetivo de ter um lucro financeiro, não um apoio real, concreto ao serviço de missões que está no campo. E assim vai por diante. E aí entra também na questão da preparação, tá? Nós temos pouquíssimas escolas de missões, cursos de missões e gente realmente chamada por Deus com o objetivo de ensinar missões, tá? Pouquíssima gente. E as que estão entrando nesse caminho aí, sinceramente, estão fazendo só por questão financeira. E aí qual que é o resultado nisso? O resultado, amado, é que o número pequeno de pessoas estão tendo acesso a informações e muitas vezes essas mesmas escolas, essas mesmas instituições que estão aí para ensinar missões, como está muitas vezes só com foco financeiro, enche linguiça, emoção, está dando aquilo que o povo possa se emocionar e continuar pagando, que esse é o objetivo. Ao final ninguém aprende nada, não se forma missionário, não há uma transmissão do ensino de missões para preparar ninguém para o campo de missões. Tá bom? Então é sério isso aí, é sério. Nós estamos, aí a gente entra, sabe, eu falei da visão linear e da visão cíclica, mas parece que nós estamos entrando na visão cíclica.
Na verdade, os erros dos homens, o erro humano, muitas vezes ele se repete. Não é à toa que a gente tem a Bíblia, né? A gente olha os erros das pessoas do Antigo Testamento e olha, a gente pode entrar nos mesmos erros de Adão, os mesmos erros de Abraão, os mesmos erros que cometeu Davi e assim vai por diante. Mas, amado, a gente tem que aprender. Tem sabedoria, existe sabedoria, a gente poder olhar os erros dos outros e não cometer novamente. Então, quero terminar aqui falando o seguinte: sobre nossa responsabilidade, sobre nossos ombros, nós temos a responsabilidade dessa geração de se levar adiante, de fazer o trabalho de missões. Se a gente não tiver o desejo, não apenas o desejo de fazer missões, mas o desejo de aprender para fazer missões, nós vamos ser culpados diante do Senhor de realizar um trabalho que é de suma importância ao desenvolvimento do reino, mas de forma relaxada, tá? E os erros, a falta de avanço, um dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós, tá bom? Então, amado, faça a sua parte, tá? Eu sei que tem muita gente, nós temos colocado esses e-mails aqui, tem muita gente que nem abre os e-mails, é triste isso. Tem muita gente que cadastra, às vezes tem outros que estão vendo os nossos e-mails, a gente toda semana está mandando os e-mails, ensinando sobre missões. Tem gente que abre o e-mail, nem olha os vídeos, nem nada. Sabe, se não tem interesse, né? Não tem interesse, eu não posso fazer nada. Mas tem aqueles que até dizem que tem interesse, mas está nessa situação. Olha, nós vamos ser cobrados. Vamos fazer com esmero, vamos fazer com responsabilidade, porque a obra de missões está sobre os nossos ombros e a responsabilidade é nossa. Amém? Bom, um grande abraço. Espero que você tenha aproveitado desse vídeo.